Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento então todas as pessoas presentes na sala e todos aqueles que nos ouvem à distância, seja em direto, seja em diferido. E começo hoje por partilhar convosco que participei no último domingo na caminhada Salvar a Ribeira e pude confirmar que as obras continuam a avançar, descaracterizando-a e comprometendo grande parte da biodiversidade existente. Pude também perceber que o ruído social continuará a existir enquanto não houver a preocupação de colocar no mesmo momento e na mesma sala todas as entidades com responsabilidades na realização e aprovação deste projeto, para que as perguntas, ainda por esclarecer, possam ter as respostas solicitadas por aquela comunidade e, no fundo, que nos possam esclarecer a todos nós. É importante perceber a lógica do gasto destes 3 milhões de euros, é imprescindível conhecer o currículo e os projetos realizados em Ribeiras pelo técnico especialista, elogiado várias vezes pelo Sr. Presidente da Câmara e já hoje nesta sessão. É fundamental percebermos as vantagens de se descaracterizar uma ribeira para a transformar num canal e urge esclarecer alguns proprietários de como vão aceder aos seus terrenos depois da obra estar concluída. Estas são apenas algumas perguntas que foram levantadas no último domingo e acreditamos que estes esclarecimentos só podem acontecer de uma maneira. É por isso que voltamos hoje a sugerir ao Executivo Municipal, e já tínhamos feito esta sugestão tanto ao Sr. Presidente como ao Sr. Vice-Presidente, a realização de uma ação de esclarecimento onde todos os interessados possam esgrimir os seus argumentos e chegar a um entendimento que é desejado por todos para, de uma vez por todas, eliminarmos todo o ruído social à volta deste projeto. Gostaria agora também de chamar a atenção dos cidadãos para o abaixo-assinado que foi posto a circular pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, defendendo melhores cuidados de saúde no Médio Tejo. Obviamente que o Movimento Alternativa Consul se associa a esta iniciativa, apelando a todos os abrantinos para que adiram massivamente à mesma. O que este abaixo-assinado reclama é a defesa e reforço do Serviço Nacional de Saúde no Médio Tejo, designadamente do funcionamento permanente e sem interrupções das 5 urgências gerais, pediátrica e obstétrica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, o regular funcionamento de todas as extensões de saúde, a realização das obras previstas para a urgência de Abrantes e o reforço dos recursos humanos e outros em número e qualificação adequados às necessidades das unidades de saúde. E por isso, repito e reitero, que apelamos aos abrantinos que possam aderir massivamente e que possam assinar este abaixo-assinado. Relativamente aos médicos de família nas extensões de saúde, logo após a última reunião de Câmara, o Executivo Municipal prestou declarações à Antena Livre, dando informações que não tinha dado em reunião de Câmara, nomeadamente que haviam já sido auscultados 5 médicos aposentados, os quais se mostraram disponíveis, e que os acordos de colaboração com estes médicos seriam feitos com a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, estando o seu provedor, João Pombo, muito receptivo à ideia. Mais acrescentou que, após a contratação, esperava colocar estes médicos nas freguesias com mais carências a nível de cuidados médicos, como é o caso de Rio de Moinhos, Alvega, São Miguel do Rio Torto e Carvalhal. A confirmar-se esta notícia, só o podemos aplaudir, mas gostaríamos de ser esclarecidos em relação às perspectivas concretas quanto à colocação destes 5 ou mais novos médicos, isto é, quando e onde. Gostaríamos também de voltar a perguntar se já foi atualizado o contrato celebrado com o Dr. Proa em Moriscas, no âmbito do projeto de Bata Branca. E, por último, também gostaríamos de ser esclarecidos se o nome do Dr. José Eduardo Correia, que em tempos se disponibilizou para dar consultas para o ONU, é um dos nomes que faz parte da atual lista de médicos que se mostraram disponíveis para ser parte desta solução e, se não for, se eventualmente poderá vir a ser. Sr. Presidente, deixe-me agora falar sobre o preço da fatura ambiente e dos domésticos e não domésticos, porque na sequência da rábula que tivemos a oportunidade de representar na última reunião, o Sr. Presidente alertou-me para a necessidade de se fazer o trabalho todo e não apenas parte dele. Dando-lhe toda a razão, reitero hoje que nos domésticos o preço da fatura ambiente entre os 11 municípios do Médio Tejo, Abrantes continuava a ter no ano passado o segundo maior preço, quase ao nível do mais alto da fatura ambiente para um consumo mensal de 10 metros cúbicos de água. E mesmo o preço mais alto, sim, o ano passado, sim, e mesmo o preço mais alto para um consumo mensal de 15 metros cúbicos. Para um consumo mensal de 10 metros cúbicos, Abrantes estava 13% acima do preço médio dos 11 municípios e 61% acima do mínimo da fatura ambiente, do preço mínimo da fatura ambiente. Desagregando a fatura ambiente, constatamos que, em relação ao preço médio dos 11 municípios, na água estávamos 6% acima no saneamento,
7% acima nos resíduos, 6% acima na água, 7% acima no saneamento e 44% acima nos resíduos sólidos. E em relação ao preço mínimo na água, estávamos 45% acima, no saneamento 163% acima e nos resíduos sólidos 67% acima. Portanto, estes dados já os tinha partilhado na última reunião. Já em relação aos não domésticos, e aqui fiquei surpreendido, porque relativamente ao seu argumento estava à espera de encontrar outros valores. Abrantes também tem a segunda fatura ambiente mais cara do Médio Tejo, a seguir ao Areio. Abrantes também ocupa a segunda posição em cada parcela na água, no saneamento e nos resíduos sólidos. Abrantes está 24% acima da média na fatura ambiente, nos não domésticos, e está 22% acima da média na água, 43% acima no saneamento e apenas nos resíduos sólidos está 2% abaixo da média dos municípios do Médio Tejo. Portanto, Sr. Presidente, se este é o apoio às empresas instaladas no nosso Conselho, a que o Sr. Presidente se referia na última reunião, eu penso que ele pode e deve ser mais significativo. Também na última reunião, o Sr. Presidente partilhou com grande satisfação a decisão do Governo em diminuir o valor a pagar pelas portagens para quem circula na A23. Para o movimento alternativo com a nossa satisfação só acontecerá quando voltarmos a ter a modalidade original. Isto é, enquanto não voltarmos a circular na A23 sem custos para o utilizador, qualquer outra decisão será sempre um adiamento à reposição da justiça e que há tantos anos tem prejudicado a nossa região e as nossas empresas. Deixe-me agora fazer referência ao regulamento de criação de emprego qualificado, porque em anterior reunião de Câmara alertámos aqui este Executivo Municipal para algo que achamos insensato, que é o município apoiar financeiramente entidades incubadas fisicamente no Tagus Valley, que pagam salários indignos por emprego qualificado ali criado, designadamente a trabalhadores com curso técnico superior profissional, licenciatura, mestrado ou doutoramento. O Sr. Presidente invocou na altura o Regulamento de Criação de Emprego Qualificado aprovado pela Assembleia Municipal. Devido a esse argumento, gostaríamos de saber se o Sr. Presidente tenciona, quem sabe para a aprovação já na próxima sessão da Assembleia Municipal, propor a aprovação de uma adenda ao referido regulamento, dispondo que os apoios financeiros previstos apenas possam ser atribuídos quando a remuneração mínima desses trabalhadores não seja inferior a um determinado indexante público, ou com suficiente isenção e credibilidade para as qualificações em causa. E ainda a propósito do Tagus Valley, também perguntamos por que razão alguns anúncios de recrutamento publicados pelo Tagus Valley não informam as condições oferecidas aos candidatos, incluindo as respectivas remunerações. E por último, recomendamos que o site da Associação Tagus Valley informe efetivamente no separador dos órgãos sociais os membros dos 3 órgãos, tanto das entidades como dos indivíduos que as representam, pois neste momento não é isso que acontece, o que talvez explique o motivo pelo qual a edição de O Mirante do passado dia 11 se refere à doutora Paula Grijó como Presidente da Associação Tagus Valley. Termino hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, recuperando o assunto e uma intervenção que fiz nesta sala no dia 21 de março do ano passado. Disse nesse dia, apesar de ter noção das limitações do município nesta matéria, gostaria de abordar um tema que tem alguma sensibilidade, deixando o alerta para o início de uma reflexão coletiva que nos começa a aproximar de uma solução desejada por todos ou pela maioria. Fui contactado por um cidadão que é morador na rua Afonso Vasques Correia e, para melhor localização, para quem não a reconheça pelo nome, é a rua sem saída que se situa perto do Lidl. De acordo com este morador, muitos dias ao chegar a casa com a filha de 4 anos, faça chuva ou faça sol, ele é obrigado a parar o carro longe de sua casa e algumas vezes até fora da sua área de residência, porque, na sua opinião, aquela rua está transformada em zona industrial. Refere situações de abuso de cidadãos e, recorrentemente, pesados de mercadorias que vão descarregar as suas mercadorias, que bloqueiam o acesso à rua por tempo indeterminado. A tensão tem vindo a aumentar e começam a ser recorrentes situações extremas que derivam, inclusivamente, em violência física na luta pelo acesso a um estacionamento. Este morador confidenciou-me na altura que se começava a sentir a mais naquela rua e que até já ponderava vender a sua casa e ir à procura de um local mais tranquilo. Sair do Conselho não estava fora da opção e é também por isso que trago este tema a esta reunião, à reunião de 21 de março do ano passado, para o começarmos a refletir em conjunto. Trago novamente este tema a esta reunião porque, felizmente, o município ainda continua no Conselho, portanto não foi para um Conselho vizinho, mas 10 meses depois volto a trazer este tema porque voltei a ser contactado por este cidadão
que se fez acompanhar de um abaixo-assinado com 34 signatários que pedem direito a um estacionamento. Além dos argumentos que já partilhei, este documento sugere uma solução e, segundo a opinião destes moradores e signatários deste abaixo-assinado, o problema ficaria minimamente solucionado com a colocação de um sinal de sentido proibido, excetuando moradores, junto ao Café Nova Cidade. E este abaixo-assinado será entregue ao Sr. Presidente no final desta reunião e também ao Sr. Vice-Presidente para análise e, eventualmente, se encontrar a melhor solução que garanta ou reponha alguma normalidade naquele local. Muito obrigado.